E aí, galerinha do Eu Passei, aqui é o professor Matheus Aguiar e eu vou ser o professor de Física seguindo esses conteúdos iniciais. Galerinha, a gente está com o módulo básico e vamos começar aqui com vetores. Vetores é um conteúdo necessário e essencial para toda a física, porque ele se relaciona com várias áreas da física. Você vai ver vetores dentro da dinâmica, dentro da cinemática, da estática, do eletromagnetismo, da eletrostática. Então é um conteúdo essencial para você que está se preparando para os militares. Manje um pouquinho de vetores e você certamente vai se dar bem nos conteúdos da física. Então vamos lá, galerinha. O que acontece? O que é um vetor? O vetor é uma representação gráfica, mas é uma representação gráfica das grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais? Bom, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo não. São características dos corpos que podem ser medidas. E essas características são, por exemplo, o tempo, a massa, o volume, a corrente elétrica, a potência. Características como essas são grandezas físicas. Toda aquela característica do corpo que pode ser medida. Comprimento, altura e por aí vai. Algumas dessas grandezas são vetoriais e outras são escalares. As grandezas escalares possuem somente módulo e unidade. Por exemplo, o tempo, 10 segundos. 10 é o módulo, segundo é a unidade medida. Não é? Nós temos também o comprimento, 10 metros. O comprimento em si é uma grandeza escalar. Temos corrente elétrica, 10 amperes, 15 amperes, 120 amperes, ADDP, não é? E por aí vai. Já as vetoriais são grandezas que necessitam de módulo, de unidade e de orientação. Quando eu falo orientação, eu estou falando do sentido e direção. Então, por exemplo, deslocamento, o vetor deslocamento é, sem dúvida alguma, uma grandeza vetorial. Né? Falei vetor deslocamento justamente porque ela é representada pelo vetor, por ser uma grandeza vetorial. Galerinha, essas grandezas vetoriais que necessitam de sentido e direção, então representada pelos vetores, elas têm que ter sempre essas três informações. O tamanho, que indica o módulo, que é sinônimo de vetor, de intensidade, de magnitude. Tem que ter o sentido e a direção. Então o vetor representa essas três coisas ao mesmo tempo. E esse vetor de deslocamento, por exemplo, se você quer se deslocar a algum lugar, você precisa saber a quantidade que você vai se deslocar. Você precisa saber para onde você vai se deslocar, ou seja, você precisa saber a orientação, sentido e direção. Mas não é só o deslocamento que é vetorial, a velocidade é vetorial, a força é vetorial, né? Dentre outras várias grandezas físicas essenciais aqui para o nosso estudo, são grandezas vetoriais. Então lembre-se disso. Basicamente, grandezas escalares são aquelas que você entende com essas duas informações. E as grandezas vetoriais, aquelas que você entende com aquelas três informações. Tranquilo? Bom, sabendo disso, eu gostaria de diferenciar a grandeza da unidade. A grandeza é a força, é a velocidade, é a potência, é o tempo. E as unidades são os padrões utilizados para se medir essas grandezas. Bom, a massa, por exemplo, ela pode ser medida em 10 quilogramas, mas pode ser medida também em gramas. Aí eu tenho uma massa de 10 gramas, de 100 gramas, de 1000 gramas. Então, o grama e o quilograma são as unidades, os padrões utilizados para medir a grandeza física massa. Da mesma forma, a gente pode fazer a medida da velocidade utilizando vários padrões. Porque a forma como se opera com as grandezas vetoriais é uma forma muito específica. Ela não é feita da mesma forma como se faz com as escalares, com os cálculos que você está acostumado na matemática. A matemática, você sabe que 10 com 10, 10 mais 10 é sempre 20. Mas quando eu falo de vetores, 10 mais 10 pode ser 20, 10 mais 10 pode ser 0, e 10 mais 10 pode assumir qualquer valor entre 0 e 20. Portanto, é necessário um grande cuidado com as grandezas vetoriais, pois na hora de operar com essas grandezas, eu devo utilizar os vetores. Então, vou utilizar um pouquinho da nossa trigonometria, da nossa geometria, para entender esses vetores. Beleza, galerinha? Bom, na hora de operar, na hora de fazer uma soma vetorial, eu tenho várias situações. Aqui eu coloquei 3, mas tem uma quarta, quando eu tenho vetores em uma direção qualquer. Por enquanto, vamos trabalhar com o que é mais básico. Vetores que estão na mesma direção e sentido. Eu preciso, muitas vezes na física, descobrir a resultante dos vetores. Por exemplo, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Mas quem é a força resultante? A força resultante é a soma dos vetores. Então, o vetor soma ou o vetor resultante, eles são o mesmo.
Portanto, quando eu quero descobrir o vetor resultante entre a força F1 e a força F2, eu quero somar esses dois vetores. E como eu somo esses dois vetores? Bom, se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, basta fazer aquela soma que você está acostumado na matemática. Nesse caso, sim, 10 mais 10 dá 20. Nesse caso, quando estão na mesma direção e sentido, basta somar os módulos. Professor, mas direção não é igual a sentido? Nem sempre, galerinha. Aliás, nem sempre não são iguais. Muitos alunos confundem sentido com direção. Eu gostaria que você lembrasse do seguinte: quando eu falo direção, eu estou falando de horizontal, vertical, diagonal. Essas são direções. Mas os sentidos já é direita, esquerda, cima, baixo, diagonal para cima, diagonal para baixo. Esses são sentidos. Uma direção tem sempre dois sentidos, beleza? Mas um vetor não. Um vetor tem uma direção e um sentido. Tem uma orientação específica. Esses dois vetores apontam no mesmo sentido e direção, portanto vou fazer a soma vetorial. E nesse caso a soma vetorial é a soma dos módulos. Módulo é sinônimo de valor, não se esqueça. Então, para fazer essa soma vetorial e descobrir o módulo, descobrir o valor da força resultante, basta somar os valores dos vetores F1 mais F2. E a força resultante nesse caso vai ser 10 mais 15, que dá 25 newtons. Então, nessa situação, perceba, a soma vetorial é a soma dos módulos. Perceba que eu coloquei a setinha aqui em cima. Essa seta indica soma vetorial, que pode resultar na soma dos módulos. Mas essa soma vetorial pode resultar também na subtração dos módulos. Ué, não é soma? Sim, mas é soma vetorial, que resulta numa subtração dos módulos. Pessoal, mas por que subtração dos módulos? Porque nessa situação eles têm sentidos opostos. Tem a mesma direção, os dois se encontram na horizontal, mas eles têm sentidos opostos. Portanto, eu vou fazer a subtração dos seus módulos para descobrir o vetor resultante. O vetor resultante é como se fosse a junção, a união desses dois vetores, formando um único vetor, que é exatamente esse vetor resultante. Nessa situação, então, nós teríamos que a força resultante seria a força F3 menos a força F1. Então, veja, a soma vetorial resultou na subtração dos módulos. Por quê? Porque tem sentidos opostos. O que nos leva a esse resultado? Bom, a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo nos mostra que quando os sentidos são opostos, quando o ângulo é de 180 graus, então nós vamos ter esse sinal negativo aparecendo na nossa soma vetorial, né? Que resultou numa subtração dos seus módulos. A força resultante, portanto, vai ser 15 menos 10. Isso me dá 5 newtons, uma força resultante de 5 newtons. Então, galera, eu gostaria que vocês lembrassem disso, que soma vetorial representa a união, a junção de dois vetores formando um único vetor. Pessoal, mas pode ter mais de dois vetores? Poderia ter 4, 5 vetores? Poderia sim. E se todos eles têm o mesmo sentido, soma os módulos. Se um ou outro tem sentido oposto, você soma aqueles que têm o mesmo sentido e subtrai dos que têm sentido oposto, beleza? Então, utilize sempre dessa propriedade aqui, que é a propriedade mais simples para a soma vetorial, no caso de mesmo sentido e sentido oposto, levando sempre em conta a mesma direção. Horizontal, 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 horizontal. Mesmo sentido, sentido oposto, beleza? Só e se eu tivesse o vetor resultante aqui, como que ele seria desenhado? Bom, esse vetor resultante deveria ter o tamanho dos dois vetores ao mesmo tempo. Então, teria um vetor resultante, e esse aqui seria a minha força resultante, e teria 25 newtons de módulo, beleza? 25 newtons de tamanho. Aqui nessa situação, nós teríamos um vetor resultante, que seria do tamanho da diferença desses vetores. Então, seria 15 menos 10, teria somente 5 newtons de tamanho, não é isso? Lembre-se que o sentido do vetor resultante, na situação em que tem sentidos opostos, ele vai apontar sempre para o mesmo sentido do maior vetor. Quem é o maior vetor? 15 newtons. Então, o vetor resultante vai apontar para o mesmo sentido. Beleza, galerinha? Lembre-se também que nessa situação você sempre vai fazer o maior menos o menor. Professor, por que isso? Porque o módulo, lembre, o nome módulo lá na matemática nos remete àquela situação em que eu vou desprezar o sinal negativo. Portanto, não há sinal negativo
quando se fala módulo de vetor. E para que não haja sinal negativo, eu vou fazer sempre o maior menos o menor. Beleza, galerinha? Não se esqueça, tamanho é a mesma coisa que módulo, é a mesma coisa que intensidade, é a mesma coisa que o valor, é a mesma coisa que magnitude. Tranquilo, galera? São todos sinônimos. Bom, a terceira situação é quando eles não têm a mesma direção. Porque, veja, os dois aqui, nas duas situações, estão na horizontal. Poderiam, nas duas situações, eles estarem na vertical. Sim, teriam a mesma direção, mas aqui eles não têm a mesma direção. Um se encontra na horizontal e o outro se encontra na vertical. Na situação em que eles não têm a mesma direção, devemos utilizar a regra do paralelogramo. Mas antes de aprender a regra do paralelogramo, eu gostaria de mostrar esse caso que é muito comum. E esse caso eu posso utilizar uma regrinha bastante conhecida lá na matemática, que é o Pitágoras. Então, sempre que eu tiver vetores perpendiculares, vetores em direções diferentes, fazendo 90 graus, eu posso utilizar da equação de Pitágoras para resolver o meu problema. Professor, como é que eu faria esse cálculo? Nessa situação, eu vou desenhar o vetor resultante para vocês entenderem por que utilizar Pitágoras. Então, para desenhar o vetor resultante, vou desenhar umas tracejadas paralelas aos vetores que eu desenhei. Então, vou desenhar o meu vetor resultante. Então, esse aqui seria o meu vetor resultante, que eu vou chamar de velocidade resultante, já que eu utilizei a letra V para representá-lo. Bom, é o vetor soma, é o vetor resultante. VA mais VB é uma soma vetorial, mas que resulta nessa situação de um Pitágoras. Eu vou utilizar Pitágoras para poder descobrir a resultante. Só por que Pitágoras? Veja que eu tenho um triângulo retângulo. E num triângulo retângulo, como é que eu descubro a hipotenusa? Como é que eu descubro a velocidade resultante? Justamente utilizando dessa ideia. Não é isso? Então vamos utilizar essa ferramenta matemática que o nosso professor nos ensina de forma tão exaustiva lá no ensino médio. Então, a velocidade resultante, deixa eu fazer de preto, a velocidade resultante ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Os catetos são os vetores VA e VB elevados ao quadrado, beleza, galerinha? Você pode olhar para esse triângulo aqui de baixo. Nesse triângulo aqui de baixo eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Perceba que esse cateto aqui é a projeção do vetor VA, então eles têm o mesmo tamanho. Por isso, estou utilizando Pitágoras, utilizando esses vetores aqui. Nessa situação, substituindo, vamos jogar aqui para o cantinho, eu vou ter o seguinte, a velocidade resultante ao quadrado vai ser VA. Quanto é que vale VA? 10, então 10 ao quadrado. Mais VB, quanto é que vale VB? 5, 5 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 5 ao quadrado, 25. Então, eu tenho que a velocidade resultante ao quadrado é 100 mais 25. 100 mais 25 é 125. É a resposta, professor? Não. A velocidade ao quadrado é 125. Mas você sabe que quando tem uma situação como essa, eu tenho que passar o quadrado em forma de raiz. Nessa situação, vamos ter então que a velocidade resultante é a raiz de 125 para tirar o quadrado. Porque eu não quero descobrir a velocidade resultante ao quadrado, quero descobrir só a velocidade resultante, quero descobrir só o vetor resultante. Então quer dizer que a raiz desse valor vai me dar o resultado da velocidade resultante. Tranquilo, galerinha? Bem fácil. E essa é a ideia de soma vetorial. Lembre desses casos, quando tem mesmo sentido, quando tem sentido oposto e quando são perpendiculares.